Fizemos um depoimento sobre a conjuntura brasileira logo após a realização da Copa. Naquela avaliação, estamos considerando que no mês de junho ocorreram as grandes manifestações no Brasil, 1 milhão de pessoas indo à rua, um fato inédito, como se fosse um despertar do povo brasileiro, consciente de que da sua força e das suas possibilidades para mudar, considerando que o Brasil apresentava naquele momento um quadro preocupante e que já afetava grandes parcelas da população. E logo depois nós então entramos no período eleitoral, um momento de disputas acirradas, mudanças dramáticas, inclusive a morte de Eduardo Campos, que levou Marina Silva a se candidatar pelo PSB, a expectativa de Marina crescer e se colocar como uma possível candidata a disputar o segundo turno com a presidente Dilma, e depois a inversão dessa trajetória, a recuperação de Aécio Neves, e no final uma polêmica e acirrada disputa pela presidência da República no segundo turno. Bem, todos nós sabemos, isso está na mídia, que a eleição foi o pano de fundo para o que está acontecendo hoje no Brasil. Nós temos aí o resultado dessa disputa acirrada, um país que está bastante dividido. As forças conservadoras, que basicamente fizeram parte da eleição de Aécio Neves, se hoje apontam a dicotomia entre as promessas que a presidente Dilma fez na época eleitoral e o que se pratica hoje em função da crise brasileira, da crise econômica, que é uma crise anunciada. As medidas de contenção dos efeitos da grande crise financeira de 2008, elas deram resultado para que o Brasil não sofresse uma agudização daquela crise, mas, por outro lado, esgotou-se também com os recursos que se tinha para racionalmente levar o país a um ciclo de desenvolvimento sustentado e sustentável. O consumo, o incentivo ao consumo, os incentivos fiscais para o setor automobilístico e outros setores da economia, os empréstimos, os financiamentos do BNDES a custos bastante diferenciados e favoreceram determinados empreendimentos, inclusive empreendimentos duvidosos, como foi o caso dos empreendimentos do Aide Batista, a seleção por parte do governo de permitir o acesso a recursos a custos baixos para determinados setores, acabou desorganizando a economia, desincentivando os empresários competitivos. E a questão da crise elétrica, da crise do setor elétrico, da questão da energética, agravado pela crise hidrológica, que é uma consequência muito provável do desmatamento acumulado na Amazônia. Isso precisa ser ainda investigado, mas há indicadores de que
desde 2011, em que há uma tendência de queda dos reservatórios das hidrelétricas da região Nordeste, Centro e Sudeste e Centro-Oeste, indicam que pode ter ocorrido um descolamento climático que pode certamente ser ainda muito mais danoso caso essa tendência persista. Em seguida, os escândalos da Petrobras, um câncer, tem um reflexo extremamente negativo, não só na economia, mas na autoestima do brasileiro, na imagem do Brasil, e é um indicador muito claro desse ciclo nefasto da corrupção no Brasil, que pode ter iniciado no governo Fernando Henrique Cardoso, ou pode ter iniciado no governo Collor, ou mesmo no governo Sarney, mas que ganhou uma intensidade muito maior nesse ciclo de governos petistas. E certamente esse é um ponto muito importante para essa nossa análise, que temos que partir do princípio que o Brasil só sobreviverá enquanto for uma nação democrática, baseado no Estado de Direito, Estado democrático de direito. Ora, se nós temos um segmento da política, do setor político, que se perpetua no poder e não há alternância de poder muito salutar para a democracia, nós vamos ficar, o sistema brasileiro ele não está permitindo exatamente um dos mecanismos mais importantes do avanço institucional, que é a alternância de poder. O próprio presidente Lula e a presidente Dilma declarou de uma forma muito, inclusive, imprópria para dirigentes desse nível, uma presidente da República dizer que vai fazer o diabo para ganhar a eleição. Isso não se fala, isso pode até se pensar, né? Mas isso não se fala, isso é uma demonstração de pouco apreço pelo país, no mínimo. Então, com o acirramento das eleições e com esse clima caótico em que não se sabe mais quem é quem, porque todos estão envolvidos, direto ou indiretamente, nesse escândalo da Petrobras. Já vinha do mensalão aquela imagem negativa de ver dirigentes partidários sendo presos e julgados pelo Supremo Tribunal Federal, que se julgue e que realmente se puna, né? Mas o indicador desses julgamentos, dessa condenação, é que algo de muito podre estava ocorrendo e continua ocorrendo, né? Nós sabemos que hoje em dia as licitações são viciadas, os cartéis são formados. Agora o nosso herói do momento, né, o juiz Sérgio Moro, vai botar o dedo na ferida do setor elétrico e vai aparecer, certamente já está aparecendo em Belo Monte, desvio, propinas que foram pagas para obtenção de contratos, e vai aparecer muito mais, porque nós que sabemos, conhecemos esse setor, sabemos por que é que determinados empreendimentos estão sendo construídos e foram construídos, e como é que funciona esse fluxo aí de, basicamente, grande parte desses recursos são recursos públicos, recursos do BNDES, recursos dos fundos de pensão, que se associam em consórcios duvidosos, né, que não se tem a garantia de um retorno, principalmente porque nesses grandes empreendimentos em que se formam esses consórcios de hidrelétricas, grandes obras, viadutos, a transposição do Rio São Francisco, esses grandes empreendimentos que estão sendo realizados dentro do famoso PAC, né? Eles dão o filé mignon para o capital privado, que não coloca praticamente nenhum dinheiro próprio, né? Se usa o recurso público, retiram os seus lucros com as obras, com as mobilizações de canteiros, de equipamentos, etc., e deixa o osso para o setor público. Aí entra Furnas, Eletronorte, Petrobras, né, que pega exatamente a parte ruim do negócio, que é exatamente botar para funcionar, dar manutenção e fazer aquilo dar o retorno, e que é duvidoso, porque aos empresários da construção, das montadoras, não interessa se aquele empreendimento depois vai dar resultado. É como se fossem ciganos. Eles montam aquele barraco deles, montam lá o seu acampamento, acabou aquela obra e vão para a África, vão para Cuba ou vão para outro lugar do Brasil e montam outro acampamento e ganham mais dinheiro, e a bufa vai só aumentando, né? E nós aqui pagando a conta do setor elétrico, por exemplo, né? Aqui em Mato Grosso, por exemplo, estão pagando a tal da bandeira vermelha, né? Um dos poucos estados que se paga essa bandeira vermelha. Em cima disso vai
PIS, PASEP, não deveria ir, porque nós estamos pagando a bandeira vermelha de uma forma injusta. Mas esse é um caso à parte. Mas o que eu quero colocar é que é necessário agora a gente se distanciar desse clima de disputa. Esse clima de disputa só interessa a quem está nessa briga de poder pelo poder. Aí coloca pobre contra rico, branco contra preto, e é a minoria branca, é a elite branca, é os pobres do outro lado, os despossuídos. Não existe isso. O Brasil é uma única nação com grandes diferenças, claro, sociais construídas ao longo de praticamente dos 500 anos da nossa existência. Então não se pode vir agora um desserviço, é um crime contra o Brasil começar a fomentar essa discussão, o MST atacar, invadir uma propriedade privada que goste ou não, concorde ou não com a pesquisa que estava sendo feita naquele laboratório que estava fazendo pesquisas para florestas plantadas. Aquilo é uma coisa que não pode acontecer. Como é isso? Imagina agora se eu não gosto de um determinado tipo de coisa, de uma pesquisa, ou de um produto, ou de alguma nova tecnologia que está sendo implantada, eu vou lá e tomo a iniciativa, me organizo e vou lá e destruo. Isso não é democracia. Isso aí é algo inaceitável. Que é um país democrático, cada um tem sua iniciativa. Nós temos os órgãos funcionando, os órgãos fiscalizadores que deveriam funcionar, pelo menos funcionam em parte, né? As agências reguladoras, a Anvisa, a CMBio, que tem a função de aceitar, aprovar ou não os produtos que possam causar impactos para o meio ambiente ou para a saúde humana, mas não tem nenhum cabimento um determinado segmento se alvorar de tomar iniciativas como nós estivéssemos num campo de guerra, numa revolução bolivariana. Isso é um atraso. Então é necessário que brasileiros conscientes que nós somos brasileiros, somos os donos desse país, né? Não é o PT que é o dono do Brasil, não é o PMDB, não é o PSDB, nenhum desses partidos são mais donos do Brasil do que nós pagamos nossos impostos, nós trabalhamos, nós criamos nossos filhos, nós vivemos aqui 40, 50, 80, 100 anos nesse país, dando nosso sangue. Não vai ser por 12 anos ou por 8 anos de poder. Quem é que deu autorização para um PT ou os seus aliados para se alvorarem a querer perpetuar no poder, a qualquer custo, ainda mais ao custo da sociedade? Então nós brasileiros que temos responsabilidade com o Brasil, que construímos esse país, temos filhos e temos netos nesse país, nós temos sim que olhar uma visão mais ampla, isso está acontecendo no nosso país, e tomar atitudes. Não. Nós não podemos ser passivos, não podemos entrar na anarquia, não podemos entrar na baderna, não vamos propor a intervenção militar, porque já sofremos essa experiência na nossa carne e sabemos que isso não funciona. Acho que nem mesmo os militares querem entrar nessa aventura, que sabem que eles não têm a competência para governar um país como o nosso, complexo e gigante, que avançou muito em relação ao que era há 30, 40 anos atrás. Nós temos uma economia diversificada, uma indústria diversificada, um povo diversificado que cresceu, somos mais de 200 milhões de habitantes, uma agricultura que cresce, um agronegócio que cresce. Com todos os problemas, temos como sair desse buraco. Agora, é com unidade, é com uma visão estratégica, uma visão de união, principalmente daqueles que amam esse país, daqueles que têm raízes e que se sentem donos desse país, porque não são esses que estão no poder hoje, que são donos do Brasil. Eles podem também ser donos, mas eles têm que também se manter na dimensão que eles têm que se manter. É uma força política que tem que concorrer em igualdade de condições com qualquer outra força política. E se tiver que sair do poder, que saia do poder, porque o poder não é deles. O poder, como diz a Constituição, emana do povo. E o povo, quando quiser tirar alguém de lá que está fazendo mal para ele, vai tirar. Doa a quem doer, porque é melhor doer para esses que estão no poder pelo poder do que doer no resto da sociedade que está sofrendo, né? Nós vemos as camadas da população que não tem acesso à educação, que tem dificuldades históricas, né, da nossa segregação social, da nossa injustiça social, não conseguem sair dessa posição. Não vai ser Bolsa Família que vai resgatar a dignidade do pobre. Ela vai tirar a pessoa da miséria, vai ter que comer mas ela não é aquela história.
Não se pode simplesmente dar o peixe sem ensinar a pescar, e esse processo está muito fragilizado, não está direcionado da forma correta, apesar de todos os discursos oficiais que são feitos. A gente enxerga isso no dia a dia. Eu que estou trabalhando nas favelas do Rio de Janeiro, sei muito bem o que é isso. Não vi mudar nada nesses anos nas favelas que eu trabalho com as crianças e com os jovens. Nada mudou, muito pouca coisa. O que muda é que a gente faz, é que a própria comunidade faz, porque a gente convence a comunidade que vamos trabalhar com os nossos recursos, porque tudo que sair daqui é nosso. A gente não vai ter que dar explicação para ninguém. E é bom não ter relação com o governo, que o governo é aquela história, tem que ter favor, tem que ter alguma coisa, tem que ter aquele 10%, aquele 5%. Então não é por aí que nós vamos sair disso. Temos que ter esse olhar maior, um Brasil nosso, onde a gente assume o controle dele e tira da mão do controle dos que hoje, em nome de um socialismo ou de uma esquerda ou de um progressismo, entre aspas, porque roubaram o Brasil. Tá? Que socialismo é esse que permite esse nível de roubalheira que está nesse país? Né? Então, o socialismo não serve para nada. Não quero o socialismo. Se o socialismo é isso, não queremos o socialismo. Né? Queremos sim a democracia, queremos o Estado de Direito, onde nós possamos nos sentir tranquilos para fazer aquilo que a gente acha que é bom para o nosso país, que é bom para os nossos filhos, que é bom para os nossos netos. Com o poder necessário para a gente tirar quem a gente quiser e botar quem a gente quiser para nos representar e para nos governar. Por um Brasil justo, por um Brasil que cresça com responsabilidade.